Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Sobe a ocupação de leitos hospitalares com doentes de Covid-19 em Patos de Minas. O município recebe vacina e volta a imunizar por faixa etária. Prefeito de São Gonçalo do Abaeté é internado com Covid-19. Depois de servidora com teste positivo para o vírus, escola suspende aulas até semana que vem em Patos de Minas. Com vacina contra a gripe sobrando, agora a dose é liberada. Semana continua com temperaturas mínimas geladas na região. Incêndios criminosos dão trabalho ao Corpo de Bombeiros. Membros da CPI da Copasa visitam mais de 15 pontos com problemas no descarte de esgoto em Patos de Minas. Preços dos combustíveis serão reajustados pela Petrobras nesta terça-feira. Projeto de lei da Prefeitura de Patos de Minas sobre notificações de inadimplentes e liberação de túmulos abandonados será votado em segundo turno esta semana. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News, que já está no ar. Os preços dos combustíveis vão ficar mais caros nesta terça-feira, conforme informou a Petrobras. O valor do diesel vai encarecer 6,3%. O preço médio de venda para as distribuidoras pela Petrobras fica 10 centavos mais caro e passa a custar R$ 2,81. O da gasolina sobe 3,7%, 16 centavos a mais por litro, que passará a custar R$ 2,69. O preço médio do GLP para as distribuidoras também tem alta, 6% mais, passará para R$ 3,60 por quilo. No acumulado de 2021, o diesel ficou mais caro 40%, enquanto a gasolina, 46%. Após bater em coqueiros na Avenida Marabá, um motorista abandonou o carro na via neste domingo. Segundo os policiais, eles foram acionados por volta de 6 horas da tarde para atenderem a ocorrência de acidente na Avenida Marabá. De acordo com o que foi apurado pelos militares, o condutor seguia sentido a parte alta da cidade, perdeu o controle do veículo Corsa Sedan e atingiu 2 coqueiros, que com a força do impacto foram arrancados. O motorista e possíveis passageiros abandonaram o veículo, que tem placas de Patos de Minas e que ficou bastante danificado. Não foi encontrado nenhum documento que comprovasse a quem o automóvel pertence. Óleo se espalhou pela pista e o Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para cobrir o local com serragem. O guincho também foi chamado pelos militares para efetuar a retirada do veículo e, consequentemente, desobstruir a pista. Deve ser votado em segundo turno na próxima quinta-feira projeto de lei da Prefeitura de Patos de Minas que visa a notificação e liberação de túmulos abandonados no cemitério municipal Santa Cruz. Pelo texto, quem também estiver inadimplente pode perder o terreno. O projeto de lei de autoria da Prefeitura de Patos de Minas propõe que túmulos abandonados ou com inadimplência dos proprietários tenham nova destinação. É o projeto 5248, onde o prefeito municipal estabelece a caducidade e a concessão nos casos que especifica. O que é que significa isso? O que é a caducidade? É a perca de direito de propriedade do jazido. Ou seja, a pessoa que está inadimplência, o túmulo que está lá sem limpeza, sem a obra, o prefeito vai estabelecer agora 60 dias para a pessoa ser notificada e ela comparecer para sanar as irregularidades. No entanto, o PL sofreu 2 emendas propostas pelo vereador Cabo Batista. Inicialmente, a Prefeitura queria que, por meio de edital de chamamento, publicado no Diário Oficial do município e colocado em local visível nos cemitérios, os donos fossem notificados. Com a mudança, a notificação deve ser feita por meio de notificação pessoal ou por meio de carta. E a segunda é para que ocorra a declaração de caducidade por falta de pagamento das taxas anuais. O titular deve ser primeiramente notificado pessoalmente ou por meio de carta, procedida também da abertura de um processo administrativo. É uma notificação, ela é estabelecida através do edital de chamamento e também será publicado no Diário Oficial e colocado visível no cemitério municipal. Ou seja, o proprietário vai ter que procurar as redes sociais.
E a minha preocupação é que a maioria que tem propriedade de túmulos ali no cemitério Santa Cruz são pessoas, vamos dizer assim, pessoas mais idosas, que às vezes não têm aquele acesso na internet. Aí, preocupado com isso, para facilitar que a pessoa possa fazer até seu recurso, nós fizemos uma emenda. A nossa emenda simplesmente é que o prefeito faça notificação pessoal para a pessoa por meio de carta ou recebimento e que seja aberto mesmo um processo administrativo, ou seja, que dê direito da pessoa recorrer, defender o seu direito que às vezes pode perder ali no cemitério, né? Para o vereador, após votação do projeto do Executivo, nesta quinta-feira, haverá notificações, negociações serão feitas e também possibilitará a abertura de novos locais para sepultamentos. Com isso, ganho para o município. A situação é difícil. Nós tivemos um sepultamento esse final de semana, no cemitério municipal, foi até no Major Porto, e nós chegamos lá para verificar, capaz que tinha na faixa de uns 40, 50 anos, que a pessoa não tinha ninguém enterrado lá. O que aconteceu? Não teve como enterrar, devido à situação que o túmulo estava no abandono. Então eu acho que o prefeito está fazendo esse projeto para que as pessoas tenham a oportunidade de cuidar também, né, lá do jazido, porque está abandonado. Então a nossa ideia aqui é que a pessoa seja realmente notificada. A quinta-feira já é a votação no segundo turno, com certeza vai ser aprovado, porque é um projeto que o prefeito está mandando para a Câmara Municipal. Eu acho que a nossa ideia aqui é o quê? Que as pessoas realmente sejam notificadas e tenham direito de ampla defesa para que não possa perder, né, o seu propriedade no cemitério municipal. A seguir, comerciantes reclamam de interrupção no fornecimento de energia e, sem atingir meta de público-alvo e com doses em estoque, vacina contra a gripe é liberada. Devido à baixa adesão do público-alvo na campanha da vacinação contra a gripe, o governo de Minas liberou a dose para quem quiser, conforme a recomendação do Ministério da Saúde. A vacina não deve ser aplicada em bebês com menos de 6 meses. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas, o estado é o maior em cobertura vacinal na campanha nacional de vacinação contra a influenza 2021. Foram aplicadas 4.597.856 doses, o equivalente a 53,5% de cobertura do grupo prioritário, conforme dados do Ministério da Saúde. No entanto, seriam necessários mais 36,5% de adesão do público-alvo em Minas Gerais, para que assim pudesse alcançar a meta do Ministério de 90%. Como não houve adesão total e o público-alvo atingido por completo, a vacinação foi liberada para todas as pessoas que ainda não receberam a dose contra a gripe. Existem grupos pré-alencados, né, onde que você faz a cobertura em cima desses grupos. A gente está com 2 meses de campanha, que se arrastando com a campanha, e esse público pré-estabelecido não teve uma boa adesão. Nós estamos hoje com 60% de cobertura desse público-alvo e na eminência de formar bolsões de pessoas não vacinadas e o vírus do H1N1 retornar, o governo achou por bem abrir para outras pessoas. Se dentro do grupo pré-estabelecido não tem aquele quantitativo, outras pessoas vão ser vacinadas e cobrir esse bolsão. Patos de Minas tem hoje 60,6% de cobertura vacinal contra a gripe. A expectativa é que, ao todo, sejam imunizadas 62.414 pessoas. A minha parte, eu estou fazendo agora. Apesar do nervosismo e a fala dando uma travadinha para tomar a vacina, confesso para você que não doeu e foi bem rápido. Hoje nós temos 39.500 pessoas vacinadas, né? Ontem fomos surpreendidos com essa nota. Hoje as unidades de saúde, antes das 7, já tinham fila e a gente vai atender a população até que as doses acabem. Assim como eu, a Sebastiana, quando soube que a imunização estava liberada, correu com a filha, a Eliana, para o posto de saúde, para que assim ela pudesse receber a dose do imunizante. Eu acho uma coisa muito boa, né? Porque vacinar contra a gripe também é muito importante, então a gente tem que procurar o melhor para os filhos da gente e para a gente, né? Para a Isabela, de apenas 10 anos de idade, a vacinação é forma de proteção. Porque também tem o Covid, né? Que se pegar a gripe, o Covid pode ser pior. Uma forma também de se proteger. Sim. Para a mãe dela, que já está vacinada contra a Covid-19 e gripe, quanto mais pessoas se imunizarem, mais seguros estaremos.
Graças a Deus já estou vacinada tanto do Covid quanto da gripe. Eu trabalho em hospital, no momento afastada. E assim, é importante a população saber, né, que a vacina agora está aberta para todo mundo, que vale a pena vacinar, que quanto mais pessoas vacinadas estiverem em casa, menos chance de contrair gripe. Atenção para a recomendação. O intervalo entre a vacina da gripe e da Covid-19 deve ser de no mínimo 14 dias. Para receber a dose da vacina, basta ir a qualquer posto de saúde e seguir as normas de prevenção à Covid-19. A gente orienta as pessoas nas unidades de saúde, né? As pessoas estão orientando para que as pessoas respeitem os espaçamentos das filas, mas a gente precisa da colaboração da população. Qualquer posto de saúde, a partir de 6 meses, de 7h30 às 14h30. Comerciantes da rua Gabriel Pereira reclamaram da interrupção no fornecimento de energia pela CEMIG ocorrido neste domingo. O trânsito desde a Praça Ibrahim Pereira, no bairro Nossa Senhora das Graças, até a Praça Nossa Senhora de Fátima, no bairro Rosário, foi interrompido desde as primeiras horas da manhã por uma empresa credenciada que presta serviço para a CEMIG. Um comunicado da CEMIG, que segundo o proprietário de um açougue, só foi entregue para alguns comerciantes da região, informava que iria faltar energia no local de 12 às 17 horas para a melhoria da rede que passa na região. Mas, no comunicado, não foi informado que o trânsito seria interditado pela manhã e que o serviço de internet e de telefonia seria desligado antes das 12 horas. Alguns estabelecimentos se sentiram prejudicados com a ação, que impediu que os clientes chegassem até as suas portas em carros ou motos. Por conta do trânsito impedido, os veículos não puderam abastecer nesse posto de combustíveis. Segundo o proprietário desse supermercado, onde também funciona uma padaria, ele não recebeu o comunicado da CEMIG, mas disse que ficou sabendo que ia faltar energia pelo vizinho, que possui um lava-jato no local. O movimento no estabelecimento dele foi menor devido aos impedimentos. Os responsáveis por esse açougue, que foi um dos comércios mais prejudicados, ficaram revoltados. Segundo eles, houve falha na comunicação da CEMIG. Eles reforçaram que alguns vizinhos receberam o panfleto, mas que eles não receberam e só ficaram sabendo da ação quando já estavam fechando a rua. De acordo com a Vitória, a melhoria é bem-vinda, mas faltou organização e planejamento. Aqui são 9 funcionários que ficaram parados. A gente chegou aqui e teve a surpresa, né, de chegar e encontrar tudo interditado. Assim, eu até fui conversar com o meu vizinho ali para ver se ele tinha recebido alguma notificação, se ele sabia de alguma coisa. Mas ele disse que a única notificação que ele tinha recebido era da CEMIG, que a gente não recebeu, e que iria interromper a energia de meio-dia até 5 horas da tarde. Fora isso, a gente não sabia que interditar a porta desse jeito, porque o cliente não consegue chegar até nós. Então a gente não recebeu nenhum comunicado sobre isso que ia acontecer. Sem telefone, eles tiveram que recorrer às redes sociais para explicar a situação para os clientes. A gente sem linha telefônica também, porque a Algar também cortou a linha telefônica, então a gente ficou sem linha telefônica também. Então não tem como a gente pegar a entrega e nem como atender o cliente aqui. Fiz uma publicação no Instagram do açougue, eu expliquei, eu peguei e falei que a gente estava interditado. Toda a carne que já havia sido preparada e temperada para ir ao forno teve que voltar para o freezer. Todos os domingos, eles assam cerca de 250 quilos de carne de boi e vaca, além de cerca de 120 frangos. Com essa situação, assaram somente os 15 frangos que já haviam sido encomendados. Porque domingo assim, é um dia bom de venda, sabe? Aí o prejuízo hoje foi grande, 12 mil, assim, no mínimo. E esse prejuízo é relativo a quem? A vendas e assim, ao funcionário, né? Que a gente tem que pagar o dia sem ele estar trabalhando. Porque se fosse avisado, a gente poderia dar folga, né? Fechar, porque como ele veio... Sérgio, que trabalha no local durante a semana, faz um extra no domingo fazendo entrega. E ele ganha por cada corrida. Geralmente faz cerca de 30 entregas em um domingo. Ele, que levantou cedo para trabalhar, teve que sair a pé do local e ficar parado. O domingo é o dia de eu ganhar o meu extra que eu ganho por entrega. Mas aí o pessoal não avisa nada, a gente vem, perde o dia, fica aí, né? A reclamação não é o serviço, eu acho que a melhoria tem que ser feita. Eu concordo com o trabalho deles.
Mas eu acho que deveria avisar, porque todo mundo vem aqui, você vem para trabalhar, você não ganha seu dia, você perde seu tempo. Principalmente hoje, o primeiro domingo do mês, né, que é um dia bom para a gente ganhar o extra. Em resposta ao jornalismo da NTV, a CEMIG informou que a interrupção foi para a realização de obra para reforçar a rede elétrica e atender um novo loteamento da cidade. A interrupção do fornecimento ocorreu do meio-dia às 5 da tarde e a companhia disse que os clientes foram comunicados, assim como a prefeitura. Sobre o serviço de telefonia e internet, a companhia informou que não tem responsabilidade. Daqui a pouco no NTV News, incêndios criminosos dão trabalho ao Corpo de Bombeiros e semana continua com temperaturas mínimas geladas na região. Se não bastasse o tempo seco, alguns ainda colaboram para que a qualidade do ar fique ainda pior. Mas até há fogo em terrenos, saiba que é crime. Neste final de semana, um dos atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros foi na via de acesso ao aeroporto municipal. Um grupo que estava no local colocou fogo às margens e, com a vegetação seca, logo se alastrou. Os militares utilizaram abafador e água e rapidamente controlaram as chamas. E lembrando que atear fogo em terrenos é crime ambiental passível de multa, que pode chegar a R$ 9.658. Até mesmo quem coloca fogo para limpar lixo pode ser punido. As pessoas que iniciaram este incêndio flagrado pela reportagem da NTV não foram encontradas. Absurdo que isso volte ou continue ocorrendo, né? Pessoas que deliberadamente colocam fogo nas pastagens, vegetação próxima à rodovia, provocam problemas não só para o ar, mas risco de acidentes. É complicado, né? A gente continua acompanhando e registrando isso aqui. Mais uma semana de temperatura amena na região. E atenção para essa sequidão, é que a umidade relativa do ar deve cair ainda mais. O frio pela manhã e à noite vão continuar. Isso se deve à influência de ventos polares. Acontece devido a entradas de frente frias, que normalmente nós temos uma predominância dos ventos nessa época do ano, e nessa semana nós vamos ter exatamente ventos de direção norte e nordeste. Esses ventos de direção norte-nordeste traz exatamente uma temperatura baixa, oriundas aí das regiões polares. Apesar de momentos do dia gelados, em outros esquenta. A variação entre a temperatura mínima e a máxima pode ser de até 17 graus na região. A amplitude térmica continua muito alta. Nós vamos ter temperaturas máximas aí chegando próximo de 28 graus e a mínima em torno aí de 11 graus. Ao longo dessa semana, os ventos devem mudar um pouquinho até o final da semana, começo da próxima semana, o que deve aumentar um pouquinho a temperatura. Mas ao longo dessa semana, a expectativa é que nós tenhamos temperaturas em torno de 11 graus de mínima. Pode acontecer 9 graus em alguns dias, tipo quarta ou quinta-feira. O alerta para o tempo seco continua e pode atingir níveis críticos. A umidade se mantém abaixo de 20% e nós sabemos que nós necessitamos de uma umidade acima de 60% para uma condição de saúde, de respiração. Então é importante que nós tenhamos um cuidado em observar essa umidade. Ela pode chegar em níveis críticos, aí, em torno de 12% de umidade na nossa região ao longo dessa semana. Bom, então nós vamos ficar de olho nisso e também na questão de possibilidades de precipitação. Falando do assunto, veja agora então a previsão do tempo para algumas cidades da região nesta terça-feira. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. A semana começou com temperaturas mínimas geladas na região e vai continuar nesta terça-feira. Em Patos de Minas, deve ser de 10 graus a mínima e a máxima alcança os 25 graus, com a umidade relativa do ar entre 70% e 30%. Em Carmo do Paranaíba, Lagoa Formosa e Guimarães, mínima de 11 graus e máxima de 24 graus. Em Coromandel, os termômetros devem variar de 11 a 26 graus.
Ou seja, não abandone o casaco, né? Se proteja, porque vai continuar frio. Já tem análise da notícia aqui no NTV News. Sobe a ocupação de leitos hospitalares com doentes de Covid-19 em Patos de Minas. O município recebe vacina e volta a imunizar por faixa etária e abre cadastramento para trabalhador industrial e também da construção civil. Depois do atraso na chegada de doses e até suspender a vacinação, foi retomada nesta segunda-feira a distribuição de doses por idade contra a Covid-19. Nesta segunda-feira, foi vez das pessoas de 51 anos completos e aqueles de 52 que não foram vacinar receber a dose de imunizante. Na fila estava o Carlos. O olhar marejado representa a sensação de milhões de brasileiros que esperam ou que já tomaram vacina contra o novo coronavírus, que em meio a tantas percas tiveram que buscar forças para seguir em frente. Primeiro, cara. Essa emoção significa o que para o senhor? Alívio. Por quê? Por todas as coisas boas que existem no mundo. Agradeço muito a Deus, a minha mulher, as minhas filhas e minha família inteira. Que eu peço, né, a Deus que desde que chegou para a gente essa vacina, que chega para os filhos da gente e por todas as pessoas, né, humanas que precisam realmente. Na fila, Carlos encontrou o amigo de mais de 40 anos, o Eli. Momento de recordar bons momentos e celebrar o novo. Para mim, ele significa um grande alívio. Eu creio que para todos que conseguem se vacinar é um grande alívio. Porque, igual assim, essa doença surgiu e a esperança foi embora junto. E agora a gente está aqui, assim, depois desse tempo todo, conseguindo se imunizar, em parte imunizar. Nós estamos torcendo muito para, igual o meu amigo falou anteriormente, para que essa vacina seja assim o suficiente para nos imunizar por, né, talvez não atinja a totalidade, mas nos tira da gravidade da doença e a gente poder voltar àquele normal antigo, né? A gente poder comemorar aí talvez esse fim de ano, quem sabe assim, junto com as pessoas que a gente ama. Para mim está sendo importante esse momento pela imunização, por vários motivos. Hoje, dose única foi para mim uma grande assim, surpresa. Outra, encontrar um amigo já de, igual ele disse anteriormente na reportagem, de muitos anos, esse momento aqui, então, para mim, ele está assim, sendo muito especial. Fernando Barbosa também foi um dos vacinados. A dose trouxe esperança. Já estava esperando há algum tempo, né? E dei sorte de ser uma dose única. Traz alívio, né? E esperança de que dias melhores virão e passará rápido isso aí. Para a surpresa de todos, nesta segunda-feira, a vacina disponibilizada foi a Janssen, dose única. Tá passada? Ah tá, a frase é daquele meme, né? Então, deixamos pra lá. Retomando, ao todo, foram 770 doses distribuídas da vacina. A gente recebeu uma pequena remessa, né, da vacina Janssen. Ela foi destinada ao público da limpeza urbana, que foram vacinados no sábado passado. E aí, o restante dessas doses a gente está fazendo com a população de 51 anos hoje. Com a notícia dada e dose aplicada, foi difícil esconder a alegria e alívio. Por isso eu agradeço mais a Deus, muito a Deus mesmo, por ter dado a oportunidade para nós. E isso também, igual eu te falei, não acontece por acaso, você veio para, como se diz, para reunir a nação. E agora a gente tem essa esperança novamente de poder, né, reencontrar tudo e se Deus quiser nós vamos poder reunir e comemorar esse fim de ano. Quem sabe aqui em Patos, tudo num grande réveillon, a população toda reunida. Mas é sempre importante ressaltar que todas as vacinas são eficazes e salvam vidas. Com certeza, eu acho que independente da marca da vacina, o importante é estar sendo vacinado, né? Que tenhamos dias melhores, que as vacinas cheguem cada vez mais rápido para todos nós. Saúde! Com esse assunto a gente abre a nossa análise da notícia desta segunda-feira, começando a semana, dividindo tela com o jornalista e apresentador Gui Boaventura, que hoje, né, vem para a gente começar a falar. Ô Gui, boa noite para você. Nesse momento, a vacinação, ou a vacina, ainda que ela tenha vindo assim de forma demorada, lenta, ela tem avançado entre as idades, o que provoca aí, inclusive, esse choro, né, de alívio em quem passa por lá e se sente aí realmente
protegido, né? Ou pelo menos com uma esperança de proteção num momento como esse. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. E essa entrevista aí, essa fala desse moço aí, me deixa emocionado, sabe? Me deixa emocionado para saber, porque através dela nós podemos perceber o sentimento de todos os brasileiros. Será que os brasileiros, o que pensam os brasileiros quando veem na televisão as autoridades se debatendo, se degladiando pela vantagem política em torno do medicamento ou da vacina? Negócio para se pensar, né? O que vale para esse povo brasileiro é a vacina no braço, é a certeza de que não vai morrer pela Covid, sabe? Que não vai passar por isso, que não vai ficar internado, entubado num hospital, correndo risco de vida, não vai ver o parente passar por isso, não vai ver o pai, mãe, filho, irmão, passando por esse tipo de situação. Então, é uma esperança muito grande. Esse é um sentimento de todo brasileiro. Quando eu recebi eu só recebi a primeira dose da vacina, então quando eu recebi a primeira dose da vacina, que eu saí lá do posto de vacinação, saí com a sensação de que o mundo estava descortinando de novo, né? Que a gente tem que continuar tendo cuidado, que a gente tem que continuar se precavendo, não se aglomerando, usando máscara, álcool gel, tudo isso que é apregoado por aí, já tem que continuar fazendo. Mas a esperança renasce nas pessoas, né? Opa, peraí, já recebi a primeira dose, daqui uns dias recebo a segunda dose e, sabe, aí estou imunizado, não vou correr o risco de morrer por causa da Covid-19. Esperança é uma coisa fantástica. O ser humano não vive sem esperança, né? É verdade. O Gui, por falar em vacina, a Prefeitura de Patos de Minas abriu nesta segunda-feira o cadastro para a vacinação de trabalhadores industriais e da construção civil. A primeira remessa para esse público terá 1.650 vacinas. Os inscritos serão convocados por ordem decrescente de idade, Gui. Portanto, nós teremos aí abrindo, né, dentro do PNI mais um lote aí para outro grupo, e grupo grande, né? Eu hoje falei a respeito da definição do prefeito, ou da decisão do prefeito de não vacinar os detentos e vacinar os garis, por exemplo. Hoje é só uma questão de escolha e de organização, porque todo mundo tem prioridade para ser vacinado, todo mundo quer ser vacinado, todo mundo está aí na fila para ser vacinado, e tem que vacinar toda a população. Não adianta, sabe, a gente ficar se agarrando a grupo tal, grupo isso. Num primeiro momento foi extremamente importante, porque protegeu as pessoas que tinham menos defesa, né? Que são os idosos, que são pessoas mais velhas, que são pessoas com comorbidades. E agora escolher grupo é uma questão de preferência, sabe? Porque todo mundo está aí na fila e todo mundo merece ser vacinado. Gui, vamos falar dos números da Covid em Patos. A gente abrindo a semana aí, comparativos estão na tela. O boletim epidemiológico dessa segunda-feira da Prefeitura de Patos de Minas registrou aí 32 novos casos de Covid. Se compararmos aí ao de sexta-feira, né, já que no sábado e no domingo não temos boletim, há 266 casos ativos e 58 internados. 21 deles estão em UTI. Não houve confirmações de mortes aí desde o boletim de sexta-feira. A gente mantém, portanto, aí um número de óbitos, de vidas perdidas em 491 em Patos de Minas, Gui. Esses números, eles caíram, né? Eles caíram bastante da semana passada. A semana passada já não foi uma semana tão ruim quando foram as outras 5 semanas anteriores. Essa semana tem uma expectativa de que melhore. E essa melhora a gente tem que entender que é lenta mesmo, porque, sabe, o vírus continua circulando, a vacina continua andando a passos lentos, e a gente precisa entender que as pessoas também, nós, os populares, não estamos cumprindo lá muito bem esses protocolos, né? Me preocupa esse número alto aí de 266 pessoas com Covid se recuperando em casa. Essas pessoas estão contaminadas com vírus ativos, isso é o que se sabe, isso é o que está cadastrado.
pela subnotificação, a gente pode imaginar que esse número pode ser muito maior, e aí o perigo é muito maior, né? Porque qualquer coisinha, um passa para 2, 3, e aí isso vai se multiplicando de novo, a gente tem que continuar correndo atrás, né? Pois é, Gui, em relação ao boletim de sexta-feira, houve aumento da ocupação hospitalar, já estão aí na tela os dois comparativos, e colapso aí para leitos clínicos na rede privada voltou, Gui. Nós passamos aí de 100% novamente com os números aí da Covid na rede, incluindo particular e público, conforme você observa os números que estão aí na tela. Nós começamos a semana passada também desse jeito, né? Tomara que o declínio seja real, tomara que o declínio seja uma coisa real. Nós começamos aí com 117%. Quem sabe a gente termina a semana de novo com vagas aí nos públicos e privados, né, para atender toda a população. Então, torcer para que esses números continuem caindo. Números estão caindo no Brasil inteiro, inclusive no estado de Minas Gerais. Uhum. Essa é uma tendência do Brasil, né? E a tendência do Brasil é porque caminha com um pouco mais de brevidade, com mais de velocidade, essa vacinação, baixando a faixa etária. E um outro detalhe importante, Odair, é que os vacinados demoram um pouco a estarem imunizados. Essa imunização, essa imunidade, ela vem com o tempo. Então há um efeito retardado dessa imunização aí. Tanto é que o crescimento hoje em São Paulo, por exemplo, é de pessoas internadas, hoje é pessoas internadas entre 20 e 40 anos. Cresceu muito. Por quê? Porque cresceu muito essa faixa etária, ou porque diminuiu a faixa dos mais velhos? Porque diminuiu também a faixa de pessoas mais velhas, o número nessa faixa de pessoas mais velhas, que buscavam internação, buscavam o socorro no hospital, buscavam até a própria UTI, né, para se tratar. Então, é uma constatação matemática. Tudo que se pregou, tudo que os especialistas disseram e falaram até agora, vem acontecendo e demonstrando a cada dia que passa, a cada etapa que a gente cumpre nesse combate à pandemia, a tese dos especialistas, a tese dos cientistas, ela continua valendo, ela vai se comprovando. Muito bem, Gui, vamos fazer uma parada rápida aqui na nossa análise. Em instantes aqui no News, depois de servidora com teste positivo para o vírus, escola estadual suspende aulas até a semana que vem em Patos de Minas. E depois de espera, prefeito de São Gonçalo do Abaeté consegue vaga e é internado com Covid-19. O Hospital Vera Cruz completa nesta segunda-feira 47 anos. Durante essas quase 5 décadas de atuação em Patos de Minas, muita coisa mudou para garantir aí sempre a qualidade nos atendimentos. São 47 anos de uma história que começa em 1974, quando nasceu a Clínica Vera Cruz, com o sonho de 4 médicos e o apoio de 11 funcionários. As atividades médico-hospitalares iniciaram em fevereiro daquele ano, como clínica, e assim permaneceu até 4 de julho de 1975. E em 5 de julho daquele ano, a clínica se transformou em hospital, já com instalações próprias e definitivas. Criamos inicialmente a Clínica Vera Cruz, que funcionou por 1 ano e meio naquela mansão situada lá na Olegário Maciel, esquina com Getúlio Vargas, a mansão dos Maciéis. E compramos esse terreno aqui e viemos construindo. O hospital começou só com esse grupo, nós logo tivemos a adesão de vários outros médicos da região, daqui e de fora, que foram chegando e nos procuraram, e fomos constituindo uma empresa que hoje tem uma representatividade bastante significativa em toda a região, com atendimento até de alta complexidade. Hoje, o hospital conta com mais de 500 funcionários nas mais diversas áreas de atuação. E o hospital não para. A cada ano, novas mudanças, novas melhorias, tudo visando atender a população da melhor forma possível. O Hospital Vera Cruz hoje é uma empresa
de grande porte, que tem 72 médicos especialistas atuando, que tem cerca de 500 funcionários no seu dia a dia, e atende pacientes de toda a macro-região de Patos de Minas, né, todos os municípios no entorno. Para frente nós temos a possibilidade de ampliação de leitos. Hoje tem 70 leitos no hospital, nós vislumbramos uma ampliação considerável do número de leitos, estamos fazendo projetos nesse sentido e vamos mais à frente ampliar o nosso pronto-socorro, ampliar a área de imagens para dar mais conforto para os nossos pacientes. Então, muitos projetos aí no forno para serem executados. Hoje o Hospital Vera Cruz celebra seus 47 anos. Uma data lembrada com orgulho e gratidão por aqueles que fizeram e ainda fazem parte dessa história. Estou aqui no hospital há 19 anos e vi o hospital crescendo, né? Não o vi nascendo, mas o vi crescendo. Então, realmente é um sentimento de realização e de gratidão. De realização por participar de todo esse processo de crescimento do hospital, de gratidão ao povo patense da região por nos dar a oportunidade de cuidar dos seus entes queridos, né? De cuidar dos seus familiares e tentar trazê-los à saúde novamente. Com certeza, o sentimento de muita gratidão pela oportunidade que eu tive na minha vida de fazer parte desse grupo que começou a Clínica Vera Cruz, fundou o Hospital Vera Cruz, e gratidão maior ainda por estar aqui ainda atuando até os dias de hoje, com todos os meus colegas novos que vão chegando e sempre com muita alegria. O prefeito de São Gonçalo do Abaeté está internado em Patos de Minas com a Covid-19. Ele teve que esperar por uma vaga em leito clínico e segue recebendo cuidados médicos desde o sábado. Fabiano Lucas teve 70% dos pulmões tomados e recebe oxigênio. O quadro é estável e o prefeito até gravou um vídeo e divulgou nas redes sociais. Nós estamos bem, recuperando dia após dia, estamos fazendo o tratamento que precisa ser feito. O pulmão evoluiu um pouco, mas dentro da normalidade, dentro do que os médicos esperam. Mas com fé em Deus, logo logo nós vamos estar bem. Obrigado a todos. Vamos continuar as orações. Ô Gui Boaventura, a gente, claro, né, o nosso sentimento aqui é para poder desejar muita saúde aí para o Fabiano, que como outros pacientes estão aí tentando se livrar dessa doença, né, e recebendo aí os atendimentos. E é isso, né, é o momento que a gente acaba tendo que conviver com essa doença dessa maneira em pessoas que a gente reconhece ou conhece, né? Porque há um tempo atrás as pessoas falavam, alguém teve, não sei quem teve. De lá para cá, nesses últimos pelo menos 6, 8 meses, cada vez pessoas que a gente conhece, cada vez que as pessoas estão mais próximas aí, a gente fica sabendo que tiveram a Covid e, né, acaba noticiando, inclusive aí, como o caso do prefeito. Claro que a gente deseja muita saúde aí, né? Antes era só número, né? Tantos, depois se transformou isso em nomes que pessoas que a gente conhece. Falei hoje à tarde com pessoas ligadas ao Fabiano, procurando informações sobre ele. É uma pessoa que nós temos um relacionamento de amizade, torço muito pelo Fabiano, e o Fabiano está bem. A informação que nós temos dele agora, no final da tarde, é que ele está bem, está se recuperando bem, está bem medicado, e que a recuperação dele é ótima. Os médicos estão considerando muito boa a recuperação do Fabiano. Logo, logo ele vai estar de volta a São Gonçalo. Bacana. Ô Gui, agora a gente vai falar de uma questão relacionada à Covid-19 quando se trata de escolas. Quando um funcionário ou aluno, né, é diagnosticado com a Covid-19 em uma escola, uma série de medidas precisam ser adotadas pela instituição para evitar novas contaminações. Como foi o caso da Escola Estadual Professora Paulina de Melo Porto, que teve as atividades presenciais suspensas por 7 dias após uma servidora ser confirmada aí com a doença. A confirmação veio por meio da direção da escola, que publicou comunicado de fechamento temporário. O texto esclarecia que foi constatado no final da tarde de sexta-feira um caso confirmado de Covid-19 em uma servidora da escola auxiliar de serviço da educação básica. Na mesma data, a escola comunicou à Secretaria de Estado de Educação e tomou as medidas iniciais com relação à suspensão das atividades. Imediatamente a gente já avisou o sistema de monitoramento,
que é um sistema que todos os dias nós, diretores, temos que informar se existe algum aluno com suspeita e servidor com suspeita ou confirmação de casos de Covid. Então, automaticamente nós já acionamos, né, o sistema, reportamos o caso para a secretaria, já avisamos as nossas chefias imediatas, que é a inspeção e o superintendente de Patos. Conforme protocolo seguido pelas escolas estaduais, a suspensão será mantida por 7 dias, contados desde sexta-feira. Nesse período, é feito um acompanhamento com alunos e funcionários a fim de identificar novos casos, o que, segundo a diretora, não ocorreu até o momento. Não, nenhum aluno, nenhum servidor reportou para nós qualquer manifestação de sintomas ou de casos de confirmação. Passada a data estabelecida de afastamento, caso não haja nenhum manifesto de sintomas da doença por parte dos alunos e dos profissionais, os funcionários da limpeza fazem a sanitização do ambiente e, tão logo isso ocorra, as atividades presenciais retomam. Então, a limpeza só vai acontecer após os 7 dias para ver se alguém mais manifesta. Caso alguém manifeste sintoma, aí a escola não fica fechada por 7 dias, ela se fecha por 14 dias mediante o protocolo. Outra coisa que a gente gostaria de ressaltar é que a servidora apresentou sintomas, né, nesta semana e a confirmação do caso, mas nós não temos certeza nem podemos afirmar que a servidora pegou o vírus mediante a retomada das aulas presenciais. O que a gente gostaria de ressaltar é que o vírus, infelizmente, não tem endereço, né? Então, as pessoas que pegaram, a gente não sabe afirmar, mas torcemos para que nada aconteça e que tudo volte em paz para que a gente possa voltar presencialmente, retomando todas as atividades. Ô Gui, independente de onde a servidora tenha aí sido contaminada, né, tenha aí adquirido o vírus, este tipo de situação, esse tipo de caso põe à prova justamente e em teste este protocolo, ou estes protocolos que foram criados para a retomada das aulas presenciais, né? Olha, eu sou da opinião que não adianta fugir da vida, né? Nossa vida tem que seguir. Nós vamos ficar a vida inteira, e olha, causando um prejuízo enorme, principalmente aos estudantes, né? Que vão ter um hiato na vida e uma janela na vida de aprendizagem, que é um prejuízo que não se recupera nunca mais. Essa geração que está estudando hoje, seja ela de qualquer idade que está estudando hoje, tem um prejuízo aí muito grande. Agora, da mesma forma que isso acontece numa escola, isso acontece numa empresa, isso acontece num clube, isso acontece em qualquer outro lugar onde as pessoas têm que se reunir para trabalhar ou para produzir um evento, ou para produzir um evento, ou para qualquer outra coisa, sabe? Na nossa classe, nós tivemos empresas aí que tiveram 1, 2, 3 casos de Covid-19. Tem que cumprir todo um protocolo, afasta as pessoas, mantém o distanciamento. É isso aí, é isso que acontece na escola. Esse é o protocolo para quando acontece algum fato desse de contaminação. É esse o protocolo. Então cumpre-se o protocolo, daqui 1 semana, 2, volta tudo à normalidade, está tudo certo, é isso mesmo. Tem que passar por isso, né? Olha, a gente muda um pouquinho aqui de assunto, mas ainda sobre o Covid-19, ainda não há estudos que comprovem que quando a mãe é vacinada contra a Covid, o bebê que carrega no ventre também fica imunizado. O que se sabe é que há transferência de anticorpos, mas isso não é garantia de proteção, conforme explicam aí os especialistas. A Lília está grávida de 9 meses. Recebeu a primeira dose contra a Covid-19. A esperança é de que a Maria Júlia, que está prestes a nascer, também fique imunizada. Eu espero que sim, porque a gente já ouviu muitos casos, né, de mães que tiveram filhos e até mesmo na amamentação passaram essa proteção para a criança, né? Então eu espero que ela venha também com essa proteção, né, para a gente ficar um pouco mais tranquila, né? Apesar da vontade e torcida da mamãe, não há nenhuma garantia que a filha nascerá imunizada. Hoje em dia a gente sabe que a vacina do Covid ela traz o benefício para a mãe, igual as vacinas durante a gestação. A gente sabe que a vacina da hepatite B, a vacina do tétano, a vacina da coqueluche, ela traz efeito para o feto.
A única que é para a mãe mesmo seria a da gripe, que é o H1N1. E o do Covid também ainda está indo nesse caminho, né? Ela vai trazer benefício para a mãe. O pesquisador e cientista da Fiocruz salienta que os estudos mostram que os bebês podem nascer com anticorpos, mas isso não quer dizer que estão protegidos. Não tem nenhum trabalho que mostre que os filhos de mães vacinadas nasçam protegidos contra a Covid. O que tem é um trabalho que mostra que filhos das mães vacinadas nascem com o anticorpo contra o Covid-19. Mas isso não quer dizer que eles são imunes, não quer dizer que eles produzam esses anticorpos a longo prazo. Porque essas moléculas que estão circulando no sangue da mãe podem passar para o filho. É ok, porque são moléculas pequenas. Mas a transferência de célula, né, para que o filho tenha uma resposta celular ou células de memória capazes de produzir e manter uma produção de anticorpos por longo prazo, isso é muito improvável, né? Então, o que temos hoje aqui, sim, as crianças nascem com anticorpos, mas elas não estão protegidas. Também é importante salientar que a vacina não imuniza completamente contra a Covid-19, mas diminui os casos graves e, logo, as mortes. O papel das vacinas que a gente tem hoje é diminuir a chance de uma pessoa ter uma doença grave, né, uma Covid grave, e, consequentemente, morrer por causa dessa doença. Então, na população em geral, o que a gente vai ver é a diminuição do número de casos graves e, consequentemente, a diminuição do número de mortes. Isso não quer dizer que as pessoas vão parar de morrer. Infelizmente, algumas pessoas ainda vão morrer, mesmo vacinadas, né? E principalmente nesse momento em que a gente tem cerca de 13% só da população totalmente vacinada. Esse número ainda é um número muito baixo. Mesmo assim, houve avanços. Em 1º de abril, a taxa de mortes do Brasil por milhão de habitantes era 14,7. Hoje é exatamente a metade. Então, dentro desse intervalo, né, do começo de abril até o começo de julho, a vacinação avançou bastante. É claro que tiveram algumas medidas que ajudaram a diminuir esse número de casos, mas põe aí na conta a vacinação para essa diminuição de 50%. Por isso, vacinados ou não, enquanto não há ampla cobertura vacinal, todos temos que manter os cuidados para evitar a transmissão. Procura ficar mais isolado um pouco, tomando todos os cuidados necessários para que ambas, né, fiquem bem, né, durante a gravidez e mesmo depois, quando ela nascer também. Ou seja, cuidados sempre. Sempre, sempre, sempre. A gente tem que ter, né? Família é tudo pra gente, né? A gente tem que cuidar, né? Eu cuido de você e você cuida de mim, né? Membros da CPI que investiga possíveis irregularidades da Copasa em Patos de Minas visitaram nesta segunda-feira alguns pontos do Rio Paranaíba, onde foram detectados despejos irregulares da rede de esgoto. São pelo menos 15 pontos que constam irregularidades às margens do Rio Paranaíba, incluindo a cachoeira de esgoto que por diversas vezes divulgamos na NTV. Ivanildo, ambientalista, foi quem acompanhou os vereadores da comissão após fazer mapeamento do local. Fica em média hoje de 15 a 16. Felizmente era 26 e hoje a Copasa já conseguiu retirar alguns, tá? Mas ainda não é nem razoável a situação do Rio Paranaíba, ele tem que ser melhorado bastante. Nesse trajeto nós detectamos, né, localizamos, encontramos alguns pontos de descarte de esgoto, né? Infelizmente, encontramos no final da expedição o que mais nos causou espanto, né? Infelizmente realmente é uma cachoeira, né, de esgoto ali próximo ao bairro Barreiro, próximo a ponte do Bigode ali. Então isso é muito assustador, isso é muito preocupante, tá? Toda a população precisa saber, precisa conhecer o Rio Paranaíba, porque a população não conhece o Rio Paranaíba. E para nos apoiar, para ficar junto conosco, para fiscalizar sempre, tá? Porque aquilo lá é vergonhoso.
É vergonhoso para nós, população, você está entendendo? Os vídeos encaminhados à nossa reportagem mostram o estado das margens do rio Paranaíba, com esgoto correndo a céu aberto em vários pontos. Uma preocupação tanto para o meio ambiente quanto para a população de Patos de Minas, vista com surpresa pela comissão. Eles não esperavam que a Copasa conseguia lançar e fazer aquela tragédia que tem ali embaixo ali, de crime ambiental, de contaminação do rio, de desleixo, de falta de planejamento, falta de projeto para que se resolva definitiva aquela situação lá. Agora, a comissão deve se reunir novamente para estudar as medidas necessárias para solucionar as questões. Dentre elas, saber a real situação do esgoto tratado que é despejado no rio e se as condições de tratamento e estruturas da companhia estão em padrões aceitáveis. Nós temos que nos preocupar com o quê? Onde a Copasa colhe, vou falar assim na minha linguagem que eu entendo, onde a Copasa colhe a água, retira a água do rio Paranaíba, são 4 tubulações gigantescas, grossas. E onde depois devolve a água tratada, é apenas uma tubulação. Então tem alguma coisa muito errada aí, né? Então retira muita água, depois devolve, ao nosso ver, pouca água tratada. O que está acontecendo nesse percurso? É muita coisa que tem que se fazer, mas é muita mesmo. Agora, cabe à população acompanhar isso aí, fiscalizar, denunciar, participar. Vamos pedir essa análise dos órgãos ambientais competentes para saber se aquela água, aquele esgoto, né, que está sendo descartado ali, se ele realmente está sendo tratado de acordo com as exigências, né, ou não. Ô Gui, essas investigações, esse é o papel da CPI, né? E deixar os gabinetes e ver de perto o que está acontecendo, para poder ter realmente embasamento, para poder ver o que ocorre, não só da boca de alguém que falou, de alguém que denunciou, mas do próprio vereador, da própria comissão está ali analisando tudo, né? Olha, eu fico até sem jeito de falar sobre isso, porque é um assunto que se repete. Ele se repete, se não todo ano, mas pelo menos em todo mandato ele tem esse mesmo assunto, só com princípio. Ele não tem meio e nem fim. É as pessoas, as autoridades indo lá no Rio, constatando o crime ambiental, constatando que o Rio está recebendo o esgoto in natura, e aí vem discurso em cima de discurso. Eu queria saber desse pessoal se eles não moravam em Patos antes do ano passado, porque isso aí foi discutido assim, abertamente, várias vezes, inclusive pela NTV, né, com uma televisão de sinal aberto, que chega na casa de todo mundo, que tem uma audiência maravilhosa. Será que esse pessoal não viu? Será que eles estão estarrecidos agora? Sabe, isso me preocupa, porque isso me faz sentir que pode ser, mais uma vez, palanque político para falar de um assunto que é tão importante para a população de Patos de Minas. Quero acreditar que não. Quero acreditar que essa CPI é coisa de gente grande. Entrevistei o relator da CPI, o vereador José Humberto, o Zé Eustáquio, e ele me passou uma mensagem de muita confiança. Quero conversar com a presidente da CPI, a Beth, sabe? E eu quero perguntar para ela, escuta, você não morava em Patos de Minas nos anos anteriores? Porque esse assunto era discutido abertamente aqui, com várias reclamações, com todo mundo dando birra, tirando as calças, pisando em cima, contra esse assunto. Isso foi uma discussão terrível, sempre aqui em Patos, motivo de campanha política. E agora, só agora que nós estamos assustados? Não pode ser. Não pode ser. A gente precisa de ter um pouquinho mais de seriedade. Eu só imagino que essa atitude da CPI, essa Câmara Municipal, haja com seriedade, sabe? Constate
veja o que está acontecendo e que tome alguma providência para um lado ou para o outro. Ou se não, lava as mãos e fala, olha, ninguém aqui fala mais absolutamente nada e deixa a Copasa fazer o que ela quiser. Porque isso já encheu a paciência, né? E aí todo ano as pessoas, sabe, assustam. Oh, mas isso está acontecendo no... Oh, nós vimos lá no Rio Paranaíba. Ou o que a gente viu no Rio Paranaíba. Você, Odair, deve ter 8 anos de Patos de Minas trabalhando aqui. 7. Já deve ter visto esse assunto no mínimo umas 20 vezes. Você já viu essas passeatas no Rio aí para fazer essa fiscalização no Rio? Esse Ivanildo, isso é um incansável, sabe? Isso é uma pessoa que é incansável. Ele luta todo ano, o tempo todo, mostra para todo mundo e acho que ouve o mesmo discurso sempre. E aí o resultado é o mesmo, nenhum. Espero que agora seja diferente. Muito bem. O Gui, a gente vai continuar acompanhando aí esses capítulos da CPI aí, da Câmara, né, apurando as denúncias contra a Copasa. Esse é mais um deles. E a gente vai continuar certamente noticiando aqui. Mas com essa a gente encerra a nossa análise da notícia e amanhã a gente se encontra, viu? Um abraço para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite para você, Gui, obrigado. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Amanhã a gente se encontra novamente às 19 horas. Boa noite, obrigado pela companhia e até lá.